gente! A nossa entrevistada de hoje é a Ana Rodrigues. Ela é comunicadora, palestrante e apresentadora na rádio Mais Brasil News. Formada em comunicação social, com pós-graduação em gestão de marketing, em neurociência e em comportamento, Ana conduz palestras e os talk shows Papos Inspiradores. Também é embaixadora do projeto Delas, Mulher de Negócios do Sebrae, palestrante e líder do grupo Mulheres do Brasil do Distrito Federal. A Ana é uma pessoa que eu conheci num workshop para mulheres, e aí a gente ficou trocando ideias pelas redes sociais, e quando eu e a Rúbia decidimos fazer um podcast sobre mentoria, foi a primeira pessoa que eu pensei em conversar, e por isso que ela está aqui hoje. Muito obrigada por aceitar. Seja muito bem-vinda, Ana Rodrigues. Muito obrigada, Rúbia, Kátia. Vocês não sabem a minha alegria de poder trocar com vocês, né, as ideias que eu sei que a gente vai desenvolver aqui. Falar com mulheres é muito bom. E, enfim, vamos iniciar nosso bate-papo. Bora lá, eu já queria começando, assim, chegando no que a gente estava conversando agora há pouco, que você disse que você, hoje em dia, no ponto de carreira que você está, você quer aceitar apenas convites desse momento, né? Aliás, não aceitar apenas, mas quer que venham, né, oportunidades desse seu momento. Então, já conta aqui para as nossas ouvintes, as nossas amigas já, qual é esse seu momento? Então, eu tenho 34 anos, né, de profissão. Eu sou formada em comunicação, com especialização em marketing. A minha carreira inteira foi construída nesse segmento. E eu fui muito bem sucedida, assim, eu posso dizer que eu tive uma carreira muito feliz, porque eu desde o início trabalhei naquilo que eu quis trabalhar. O meu sonho era ser uma executiva de uma grande empresa, e eu consegui ser uma executiva de uma grande empresa, em várias empresas, multinacionais inclusive, foram a minha grande escola de trabalho profissional, de desenvolvimento humano inclusive também, porque a gente aprende muitas coisas, né, nas grandes empresas. Elas são de verdade estruturadas para preparar profissionais. Então, eu tive essa feliz oportunidade. Mas, ali pelos 50 anos, hoje eu estou com 56, eu comecei a viver um incômodo mesmo, sabe? Aquela coisa da roupa não me cabe mais. Eu achava que tinha a ver com o lugar onde eu estava trabalhando naquele momento. Mas era uma coisa muito difícil acordar e ir para um lugar onde eu ia fazer a coisa que eu mais gostava na vida, porque eu sempre amei marketing e gosto até hoje, mas não era mais aquilo, né? Não tinha mais espaço para aquilo. E eu resolvi, então, que era hora de eu entender um pouco o que era esse incômodo, porque estava num nível, assim, meio de ansiedade e depressão, sabe? Assim, num grau pequenininho, mas era um incômodo. E aí eu resolvi voltar para a terapia, e em 3 meses de terapia eu entendi onde estava o problema estava em mim, nas minhas insatisfações pessoais mesmo, num reencontro que eu precisava fazer comigo, e o autoconhecimento foi muito importante, e aí eu comecei a caminhar no sentido de despertar novos conhecimentos para eu entender para que direção que eu iria. E foi super interessante, porque naturalmente eu comecei a receber feedbacks de ex-liderados, alguns que estavam mudando de empresa, me ligando. Uma me ligou para me agradecer, porque eu tinha feito a indicação dela para uma empresa grande, ela tinha passado no processo, e ela me dissertou assim, uma declaração de amor lindíssima, e disse que nunca tinha dito para mim, mas o tanto que eu tinha sido importante na transição de carreira dela, que quando ela ainda não se acreditava, eu acreditei. Depois veio uma mensagem de um outro ex-liderado, também me mandando uma mensagem super bonita, coincidia ali com o mês do meu aniversário, enfim. E na hora que eu recebi, acho que foram 3 mensagens, assim, no mesmo mês, aí me deu um alerta, assim, eu disse, gente, eu acho que eu nunca tinha parado para pensar no quanto que essa missão de liderar pessoas nos leva para
uma responsabilidade social, né, assim, uma responsabilidade com o outro. Eu, por opção, nunca fui mãe, e me descobri em diversos momentos sendo mãe dos meus liderados, sabe? Ali dando aquela orientação, aquele acolhimento, fazendo aquela missão mesmo de puxar a orelha e impulsionar, sabe? Aquele morde-a-sopra necessário do dia a dia. E foi aí que eu descobri, tá aí, eu sou uma liderança diferenciada, eu preciso reconhecer esse meu talento e colocar isso em prática. E aí comecei a estudar comportamento, porque o que sempre me diferenciou em todas essas empresas que eu passei era exatamente o jeito como eu lidava com a minha equipe, e os resultados que eu conseguia deles. E enquanto eu via muitas equipes, às vezes, desestimuladas, a minha estava ali com o menor recurso, às vezes com o menor número de pessoas, mas todo mundo estava muito feliz trabalhando. E eu tive esse feedback também dos meus líderes. Então, eu descobri, com a licença do palavrão, putz, você é foda, né? Então, usa isso a teu favor, né? Descobre, reconhece, né, Kátia, aquilo que a gente tanto conversou lá com a Suzy, com a Suzana Pires. Então, assim, reconhece o teu talento, né? Seja dona, se apropria das suas forças. E foi isso que contextualiza para as nossas ouvintes quem é a Suzana Pires. Então, a Suzana Pires é uma atriz mais conhecida como uma atriz de televisão, mas ela também é autora de novelas, ela é editora, ela é uma filósofa e uma pessoa que tem um projeto chamado Donas de Si, onde ela impulsiona mulheres, né, que estão em busca mesmo de se desenvolver profissionalmente, de se desenvolver artisticamente, e ela realiza alguns workshops exatamente ajudando mulheres a se empoderarem. E só para resumir o grande trabalho que ela faz, né? Ela tem o Instituto Dona de Si, que ajuda muitas mulheres, é incrível. E sabe uma coisa que me chamou a atenção no que você estava falando, Ana? Quando você falou, né, eu não tive filhos, mas eu me sinto um pouco mãe, né? Então, quer dizer, tem um chamado do feminino seu também. Você reconheceu isso, certo? Sim, ou eu entendi errado? Não, eu reconheci, e foi muito importante você tocar nesse ponto, porque aos 22 anos, quando eu entrei nas empresas para trabalhar, eu me tornei uma executiva nessa idade, ali eram poucas mulheres ainda participando desse mercado. Anos 80 a gente estava chegando, vamos dizer assim, com mais força, né? A gente ainda não era tão numerosa, mas a gente estava chegando ali com mais força. E a gente precisou usar, eu lembro muito disso, a gente usava um pouco o modelo masculino na atuação, sabe? Então, eu lembro, quando eu já estava na BASF, ali já foi anos 90, mas tinha, assim, um bando de mulheres jovens, todas de terninho. A gente se vestia como menino para se fazer respeitar, né, para ser respeitada, para não mostrar as nossas formas. A gente usava o cabelo mais curtinho, porque sempre gostei, mas assim, tinha uma coisa assim de não ser tão feminina para não chamar a atenção dos homens, né? E para ser um modelo de eficiência mais masculino. Depois a gente vai descobrindo ao longo do caminho que a gente precisa sim se apropriar desse feminino, porque é isso que nos diferencia. É isso que faz com que a gente tenha habilidades tão necessárias para o humano dentro das empresas, porque qualquer pessoa pode construir tijolos e botar uma placa na frente dizendo que é uma empresa, né? Qualquer um pode fazer isso. Mas o que de verdade leva aos resultados são pessoas estimuladas, incentivadas, automotivadas à construção. E é nesse caminhar que a mulher faz toda a diferença, porque a gente consegue impulsionar as pessoas, né, com acolhimento. Então, todas as vezes que eu vejo uma mulher que ela está no modelo ainda masculino de ser, que ela ainda busca essa referência, de novo, com a licença aqui da expressão de bater o pau na mesa, a gente não precisa mais disso, né? A gente não precisa bater o pau na mesa, né? Às vezes a gente precisa bater a mão na mesa para pedir silêncio e a nossa voz se sobressair quando eles nos interrompem nas reuniões.
mas isso a gente consegue com posicionamento, e não é mais com a roupa que a gente veste, né, e não é mais com receio, com medo, nem pedindo licença, né, é realmente a gente ocupando o nosso espaço. Então, falei demais, mas em resumo é isso. Mas é ser respeitada, né, não é ser temida. Eu e a Rúbia, outro dia a gente estava falando disso, que a gente meio que se masculiniza, né, porque ela trabalha na indústria, eu também trabalho num lugar que eu sou minoria, são muitos homens. A gente não precisa mais se impor tanto, assim, você precisa mostrar o seu trabalho e ser respeitada, né? E acho que isso que a maturidade trouxe pra gente, que a gente não precisa mais ser um homem, parecer com um homem para ser respeitada, né? Sem Trouxe, mas é muito trabalho pra gente Sim. também, né? Para se livrar disso, e tem hora, eu tenho caminhado cada vez mais para ser uma gestora feminina, né? Eu acho que até pouco tempo não fui, sempre me incomodei muito com o terninho, você falou do terninho, nossa, eu nunca me vesti bem dentro do terninho, sempre estava desconfortável, segurando, puxando, né? Aí, a partir do momento que eu assumi que sou uma pessoa que não penteia o cabelo, não usa maquiagem, por outro lado, ando bem decorada e colorida e feminina, e também isso dos estereótipos do feminino, né? Eu não penteio o cabelo, ponto final. Do terror das mulheres que acham que é isso, que é ser mulher, não penteio o cabelo. Meu cabelo, ele tem essa personalidade e ele vai ter, e eu parei de ter medo do que vão pensar. Ele é encaracolado, ele acorda como ele quer, e eu não vou deixar de ser feminina por isso. Por isso. Ou vaidosa, não é falta de vaidade também, as pessoas também confundem. Esse é o meu jeito de estar no mundo, né? Então, eu queria que você falasse disso também, do terninho, né, Kátia? Essa coisa, né, masculina e tal, né? Muito legal você ter tocado nisso. A gente... E, assim, naquele momento do terninho, eu olhava muito que a gente reparava muito nas outras mulheres, né? E a gente ainda repara muito nas outras mulheres, ainda com um olhar meio de crítica. E isso é muito cultural, né? O que a gente fala de patriarcado, o patriarcado também nos ensinou a rivalidade feminina. E isso nos afasta, né? Porque não era confortável que mulheres se unissem, porque está mais que comprovado de quando a gente se junta, a gente transforma. Então, a rivalidade é muito cômoda, né? E quanto mais consciência a gente tiver sobre isso, menos terninhos precisaremos usar, maquiagens usaremos se quisermos, se não quisermos pentear o cabelo também seremos aceitas a si mesmo, porque o mais importante disso tudo é a autoaceitação, né? É ser quem você é, com as competências que você tem, com a capacidade que você tem, com as falhas que você tem, porque aceitar o erro também é importante, né? Essa busca incansável da perfeição, ela é uma coisa também do feminino, né? Não existe isso, a gente não precisa ser perfeita, a gente só precisa ser, né? Seja você sua zona de conforto. Agora, se você quer ampliar, melhorar naquilo que você faz, vive, convive, ótimo, né? O processo de melhoria ele é um processo do ser humano, não tem a ver com o gênero, tem a ver com o ser, né? Tem a ver com a pessoa. Então, eu resolvi também abandonar os terninhos, mas assim, já muito para cá, assim, sabe? Já quase, vamos dizer assim, no final da jornada empresarial. Eu fui abandonando e fui resolvendo que eu ia usar saia, vestido, que eu adoro um vestido, independente de estar de salto, de estar de tênis. Assim como o terninho não te cabe, Rubem, o vestido me cabe super bem, sabe? Quando eu ponho uma calça, eu sempre acho que eu fico esquisita, mas uso, de vez em quando acho confortável. Agora adoro um vestido, eu ponho um vestido com tênis e vou à luta, né? Eu gosto, assim, eu tenho vaidades, eu gosto de me pintar, mas também tem dia que eu não estou para nada, né? Então, assim, eu gosto do brincão, eu gosto de colar que comunica, as pessoas tem até a esposa
de um amigo nosso que fala a moça de colares bonitos, porque o tempo inteiro eu gosto de um colar, às vezes eu ponho uma camiseta e ponho um colar. Mas esse é o meu enfeite, eu acho que é a minha origem aí indígena ou africana que traz isso para mim. Então, cada um tem que ser aquilo que quer ser, né, e se sentir confortável. Isso é que é o importante, assim, você estar confortável nesse encontro com você, e não porque você tem que ser um modelo de alguma coisa ou de alguma atitude. Então, mulheres precisamos abandonar esses estereótipos, né, esses modelos que nos oprimem, assim, sabe? A mulher tem que ser gostosa, o homem pode ser barrigudo. A mulher tem que pintar o cabelo, o homem pode ser grisalho, porque ele é charmoso. Então, a gente precisa realmente, eu acho que a gente está caminhando nessa direção, né? De ficarmos cada vez mais livres com as nossas questões pessoais, com o nosso formato de corpo, com o nosso jeito de ser e de fazer as coisas. E faz parte da vida, né? Todo mundo envelhece, tem cabelo branco, dá uma engordadinha, e porque no homem isso é normal e a mulher é relaxo, né? Não é vaidosa, esse tipo de coisa. Essa história do vestido da saia, eu tenho cada vez mais saia vestida, é muito maluco, assim, é o reforço da identidade, mas vários tipos de feminilidade, eu acho, isso é muito interessante. Demais. Inclusive, você estava falando do Mulher e Sem Rótulos, falando não, perdão, no seu site, que eu estou olhando de cara para ele agora aqui, Mulheres Sem Rótulos. Adoro essa história dos sem rótulos. A questão também do se reinventar, né, que passa pelo abandono do terninho, né, e pela aceitação da mulher que se vê bem no terninho também, né. O legal da vida hoje em dia é não ter esses rótulos, né, é isso. Sim. Eu acho, esse é o nosso caminho principal, talvez, penso sem eu. Sombra de o que você acha? É o rótulo que tem que cair, né? Qual que é teu conselho, digamos assim? Se pudesse ser só um conselho agora e acabou, sabe? Ixi, um é difícil, Rúbia, mas assim, eu tenho trabalhado muito com mentoria de mulheres líderes. Eu sempre começo com algumas perguntas. Eu tenho uma metodologia de trabalho onde, para mim, assim, não adianta, na minha cabeça, começar trabalhando com essas mulheres, entendendo o problema da semana, sabe? Eu primeiro quero saber quem são elas. E por isso que, para mim, foi tão importante estudar neurociência, comportamento, análise comportamental. Então, aqui ou ali, eu aplico os testes, isso me ajuda muito a entendê-las. Então, o conselho que eu sempre dou e inicio é o autoconhecimento, porque mentorar é trazer a tua experiência dos passos dados na frente, né? O caminho que a gente caminhou, ele precisa servir de conhecimento para compartilhar com outras mulheres. E é isso que eu faço. Então, como para mim foi tão importante o autoconhecimento no momento da transição, e que provavelmente foi importante também em outras situações, mas que eu não tinha tanta consciência assim, hoje eu começo por aí. Eu começo falando com elas sobre se conhecer. E se isso não é trazido assim se ela não está ainda podendo fazer uma terapia nesse momento, eu tento ajudar com algumas perguntas, com algumas questões, fazendo reflexão junto com ela, né? E deixo ela dormir com aquelas perguntas. No próximo encontro a gente fala sobre essas questões, e assim eu consigo então partir para um acompanhamento na superfície. Mas não adianta a gente ir para a superfície sem a gente aprofundar um bocadinho, sabe? Então, transição de carreira, transição de vida, dúvidas e inseguranças sobre o caminho profissional. Às vezes a pessoa nem quer mudar de profissão, às vezes a mulher está super feliz ali naquela empresa, vivendo aquela missão que ela tem, mas tem alguns incômodos. E, normalmente, esses incômodos, eles têm muito mais a ver com a gente do que com o outro e com o ambiente, sabe? Então, quando a gente se transforma, a gente transforma o que está fora também. A gente consegue, pelo menos, acessar o caminho externo.
E isso é que eu acho importante. Então, assim, o conselho único é esse, né? O autoconhecimento. Vamos começar por aí. E sobre as mulheres com mais de 40 anos, o que você tem visto aí? Quais são as maiores dificuldades, inseguranças? Por que elas te procuram? As dores vêm sempre, como nas mulheres dos 50, como nas mulheres dos 30, né? Acho que antes de 30 anos a gente não tem muitas questões, mas vem sempre o medo da solidão, a dúvida do que eu vou fazer agora que eu envelheci ou que eu estou ficando velha, né? A insegurança de achar que está se desatualizando, que não está mais, sabe, no pique do que a turma mais jovem está tendo. Então, normalmente são esses 3 pilares que fazem a gente se encontrar. E o importante que eu acho é ajudar essas mulheres a perceberem a nossa beleza, e aí eu falo mesmo, de novo, como ser humano e não só como mulher, mas as mulheres eu acho que refletem mais sobre essas questões, mas é a beleza mesmo de cada fase, né? Eu acordo todos os dias e me olho no espelho e eu percebo que tem mais uma ruga aqui, que tem uma flacidez aqui na bochecha, que o pescoço está enrugando. Mas quando eu olho o conjunto disso aqui com a minha história de vida, é tão legal, sabe? Saber que na olheira tem as noites mal dormidas, assim, de um período super difícil que eu superei, né? Que a ruga do pescoço tem a ver com a cabeça baixa durante horas no computador, trabalhando, lendo, estudando. Então, cada coisa dessa aqui tem uma história. E mostrar muito para elas que o medo, seja ele qual for, a gente precisa usar de acordo com o que a gente deseja. Medo é ferramenta, né? Na neurociência a gente estuda lá a amígdala, que é uma glândulazinha aqui, uma areazinha, uma região aqui do cérebro, que é ele que nos alerta, é ele que diz para a gente medo, né? Ele fala para a gente, o medo está aqui. E quando a amígdala põe esse medo, na neurociência a gente estuda o alerta e não necessariamente o medo. Então, vamos entender que ele só tem 2 funções: paralisação ou impulsionamento, ou ação, né? Então, eu gosto de exemplificar a barata, né? Você se depara com uma barata, que eu morro de medo de barata. Eu me deparo com a barata, assim, ou eu vou para cima dela, enfrento, né? Jogo fora, varro, mato, faço alguma coisa, ou eu vou ficar parada e ela vai subir em mim. Então, qual é a tua escolha diante do teu encontro com o medo? O medo, ele pode ser de várias coisas. O medo da mudança, o medo do envelhecer, o medo da separação, né? O medo da troca de parceiro, o medo de ter um filho. Perceba que todos os medos acontecem no momento onde algo sinaliza uma mudança, né? Então, ou você paralisa diante dessa mudança, ou você vai com medo mesmo, né? Ou você usa esse medo como o teu cajado, né? Como o teu cuidado nos passos que você vai dar. Então, a gente tem que trabalhar essa história do medo. A mulher de 40, assim como a mulher de 50, traz em si esses medos, né? Então, o medo de envelhecer, mas o envelhecer é inevitável. Não adianta plástica no rosto, não adianta pintar o cabelo. Se você gosta, tudo bem. Pinta o cabelo, faz tua plástica, faz teu exercício. Tudo isso só vai te fazer bem, né? Externamente, de repente, e internamente, talvez, se você ficar de bem com você. Mas entenda que é inevitável, porque os 40 chegaram, os 50 chegaram, os 80 vão chegar, se você tiver vida até lá. Então, a gente fica lutando contra coisas que não tem muita saída. Falando de medo, eu acho que todas as idades têm medo, sim, mas eu acho que quanto mais consciência a gente vai tendo, Sim. também mais medo. Eu vejo assim, não é que
eu vejo em mim, não é que eu me tornei uma pessoa medrosa, mas também tem um vício de profissão meu, né? Como eu trabalho com gestão de crise, essa história de fazer análise de risco a todo momento, eu não consigo, às vezes, dissociar da vida pessoal, tá? Trabalho muito em terapia, isso que eu falo assim, gente, tudo bem, ótimo para minha carreira que eu consegui me especializar em gestão de crise, de imagem, mas péssimo para minha vida pessoal, porque tudo eu faço 5, 6, 7 cenários, né? E como eu vou agir em cada. Para mim é uma porcaria esse vício na minha vida pessoal, perdão, né? O que é ótimo para profissional. Mas eu reparo também que tem um outro lado, que não é contaminado pelo meu lado profissional, de que quanto mais eu tenho consciência das coisas, que eu acho que isso também vem com conhecimento, né? Quem abraça a vida para conhecê-la, né? Tanto mais idade eu tenho, a listinha de medos talvez cresceu. Mas, por outro lado, talvez eu abrace eles e caminhe. Você tem notado isso nas suas mentoradas, que estão aí no 40 mais, como Kátia e eu? Eu encontro um pouco de tudo, tá? Eu encontro mulheres que estão com medo, mas estão com coragem para enfrentar. E encontro mulheres que estão com medo e estão ali retidas e buscam ajuda exatamente porque elas sabem que de repente precisam dar o próximo passo, mas precisam de algo que ou impulsione ou dê a mão, né? Vem cá comigo que a gente vai junto. Então eu encontro um pouco de tudo. Eu acho que eu particularmente também trouxe alguns medos comigo com o passar do tempo. O medo da idade, não necessariamente do envelhecer, mas aquele receio de como vai ser se até os 70, 80 eu estiver viva e ter que trabalhar por não ter uma estabilidade financeira, né? Esse receio, às vezes, ele acontece, eu não chamo nem de medo, é uma preocupação. Mas também todas as vezes eu falo para mim, para de antever os problemas, a gente não, né? Você pode planejar alguma coisa, mas em 5 segundos tudo muda, né? Você vai atravessar uma rua, foi atropelado, morreu, ou ficou em cima da cama, ou enfim, usando aqui uma figura de linguagem mais drástica, mas é porque as coisas se transformam. Eu fiquei viúva aos 44 anos e não tinha a menor intenção né? E de repente a minha vida mudou absolutamente. Em um ano, tudo ficou diferente. E então a gente é pego de surpresa todo o tempo na vida. Então não há planejamento que nos proteja, sabe? Acho muito legal ter a cultura da gestão do risco, viu, Rubi? Aí dando cenários, mas assim, a gente pensa que se prepara, mas no fundo, quando as coisas chegam, a gente vai ter que agir com o corpo, com o sentimento e do jeito que as situações forem aparecendo, que provavelmente não vão estar em nenhum dos 7 cenários que você estabeleceu, que você pensou. Por isso que eu ia te falar, é melhor, né, no meu trabalho, não na vida pessoal. Sim. Na vida pessoal, no trabalho, entre um dos cenários que eu mapeei, vai cair a questão. Na vida pessoal é outra tocada. Até porque eu acho que no trabalho, por mais que seja sempre eu, né, a gente consegue se dissociar um pouco mais, né? É muito mais fácil eu olhar para a vida da Kátia e falar, Kátia, era só você ter feito tal coisa. Uai, não tá claro para você essa altura da sua vida? Tá na cara, né? Mas aí a Kátia, mergulhada dentro do corpo dela, não viu. Idem com batatas pro meu lado, né? Então eu acho que é isso. Eu acho péssimo ser uma pessoa assim, tão fazedora de cenários. Eu queria me livrar disso o quanto antes possível, mas está tão enraizado. Mas eu acho que a pandemia mostrou isso pra gente, né? Que não adianta você ter planos. A gente tinha planos de viajar, de tocar projetos, que parou tudo e a gente teve que refazer os planos. Então, não adianta você planejar o que você vai fazer daqui a 10 anos. Muita coisa pode mudar. Você sabe que a surpresa
ela ensina muito para a gente. Eu espero que as pessoas tenham aprendido com a surpresa da pandemia, como eu aprendi, por exemplo, em ser surpreendida com a morte do meu marido, porque, na verdade, a gente tinha negócios juntos, mas ele tocava toda a parte financeira e eu cuidava do ponto de venda, vamos dizer assim, e a gente faliu. A falência, ela é previsível, né? Assim, quebrar um negócio é uma coisa que você vai vendo ali. Eu via o cenário e apontava que o caminho estava errado e tal, mas fui meio voto vencido na sociedade, e quando eu olhei para a cena, o negócio já estava, não tinha mais volta. Então, quebramos feio. E nessa quebra, eu reagi. Então, eu disse, bom, o que eu tenho comigo hoje? Eu tenho o meu talento profissional, eu saí rapidinho do mercado, eu posso voltar, ainda dá para voltar. Voltei para o mercado, consegui começar, retomar, voltar a trabalhar, e ele ficou um pouco assim na depressão, e eu tentei cuidar disso, mas quando vi, uma bela tarde de sábado, ele estava se sentindo mal, foi para o hospital, e em 18 dias ele faleceu. Então, assim, a perda dos negócios levou 1 ano, e nesse 1 ano eu consegui, Rúbia, assim, desenhar cenários, eram todos muito drásticos, sabe? E em todos eles eu tinha que entrar de corpo e alma para salvar o pão nosso de cada dia. Então, vamos fazer isso. Mas o outro cenário que eu não contava, que era perdê-lo, para mim foi a maior perda. Porque a gente era parceiro, a gente era amante, a gente era amor da vida um do outro. Então, isso foi muito difícil, mas isso me ensinou a encarar as dores e as dificuldades com um pouquinho mais de leveza. Então, todas as vezes que eu me encontro com uma situação assim muito fim, né, eu me tranquilizo, sabe? Eu venho para um lugar que eu nem sei te explicar como é que eu chego nele. Mas a pandemia me deixou aqui feliz no meu cantinho, no meu apartamento. Eu moro em 49 metros quadrados, me cabe perfeitamente, sobra até espaço. E eu agradecia, que legal, eu tenho janelas, ó, e tem um gramado verdíssimo aqui, que eu posso ver todos os dias. Então, ficar presa aqui durante um tempo, eu acho que eu fiquei mais ou menos enclausurada mesmo, assim, uns 40 dias, foi tão tranquilo, sabe? Eu fiquei tranquila, e aí eu comecei a estudar, aí eu me matriculei numa nova pós, e eu fiquei usando o tempo para uma coisa que eu nunca mais tinha feito, que era me dedicar a mim, porque era o tempo todo trabalhando, e me acalmei. Então, a pandemia, eu exercitei uma calma que eu já tinha adquirido lá atrás para lidar com a diversidade, sabe? Com o diverso, com o improvável. O improvável sempre vai acontecer na nossa vida. O que vai acontecer também é que, às vezes, você vai estar mais ou menos disponível emocionalmente para viver esse improvável, né? Às vezes, as emoções vão estar um pouquinho mais sensíveis para você lidar com o improvável. Por isso que é tão importante a gente fortalecer sempre a nossa saúde mental, né? A gente tentar ficar bem, a gente tentar, sabe, enxergar as coisas de uma forma mais positiva, porque tudo vai ter um lado A e um lado B. Né? E a Anne, daquela Anne da Netflix, né, Anne with E, né, Anne com E, ela fala nos livros, né, que eu li mais o livro do que eu vi, porque por mais que seja infanto-juvenil, tem muita coisa no infanto-juvenil que é sensacional para as mulheres 40 a mais, tá? Bota a gente em outros lugares, né, hoje em dia. E nos livros dela, ela sempre fala assim, e vamos ver no que vai dar a próxima curva da vida. Eu acho isso de uma esperança. Às vezes a curva não é legal, mas até o que não é legal joga a gente para lugares possivelmente interessantes, né? Mas eu acho isso e é uma frase que toda vez que eu tô aqui meio desesperada, falando, ai meu Deus, socorro, o que é agora, tal. Essa frase da Anne da próxima curva me coloca, parece que de novo na estrada. Sim. Sabe? Eu acho que isso é interessante. Isso tem a ver com autoestima também, talvez, né? Da gente trabalhar, vencer o rótulo,
né? Sim, Também vencer o rótulo. Autoestima, acreditar um pouco, né? Que é tudo que tem, a gente consegue trabalhar, né? O rótulo também tem a ver com as crenças, né? Com as crenças, com autocrenças. E com as crenças que a gente aprende e traz da educação, né? Então, muitas vezes a gente educa os filhos achando que a gente está acertando, eu sempre digo isso, porque ninguém nasce sabendo educar um filho, é um desafio diário, mas muitas vezes a gente coloca ali, naquela criança, naquela menina, excessos de expectativas com a vida a partir do outro, né? Olha, você vai crescer, você é uma princesa, você vai encontrar um menino show de bola e vocês vão casar. Então, a gente coloca expectativas, às vezes de mais ou às vezes de menos. Olha, você é negra, o teu cabelo é crespo, você vai ter que ser uma menina muito empoderada para poder ser aceita, porque ninguém vai gostar de você. Então, assim, essas crenças que a gente traz de criança são coisas que a gente ouviu ao longo da vida e quando chega na nossa fase adulta, às vezes a gente, instala, abre uma caixinha e isso vem para fora, sabe? Eu digo que os 40 anos é assim, um divisor de águas da maturidade mesmo. Então, a gente é o primeiro sinal de alerta da transformação, porque aos 30 ainda é uma transformação diferente, é uma mudança diferente. A gente está, parece que, entrando de verdade no autoconhecimento. Aos 40 é um divisor de águas da maturidade. Daqui para frente é como se eu não pudesse mais ter filhos, é como se eu não pudesse mais crescer profissionalmente, porque o relógio já deu. Então, todos os relógios tocam aos 40. O biológico, o profissional, né? Mas o tempo está mostrando que não é exatamente assim, ou pelo menos que pode ser diferente. Não é nem que não seja, pode ser diferente, né? Então, eu acho que a gente precisa abandonar um pouco as crenças, estar mais atento com as possibilidades que o mundo oferece. O mundo não entrega para a gente uma caixinha de presente, sabe, muito certeira, dizendo o que tem dentro. É caixa de Pandora, você vai abrindo e você vai descobrindo, né? Você vai descobrindo, é a próxima curva. A única coisa que a gente pode fazer antes da próxima curva é desacelerar um pouquinho, porque pode ser que depois da curva tenha um caminhão parado, pode ser que tenha um ciclista no meio da estrada, então se você for com um pouquinho de cautela para entrar nessa curva, você enxerga claramente o que tem depois dela e aí, enfim, você pode seguir o caminho de um jeito mais seguro e mais assertivo. E poupar energia, às vezes, é o melhor a fazer, né? Um pouco. Sim. E não tem idade para nada, né? Assim, eu já ouvi também, depois dos 40, você tem que ficar nesse trabalho, você não pode pensar em ter grandes ambições, porque se contente com isso, que você não vai conseguir nada. Só que, primeiro, a vida não se resume à vida corporativa, tem muita gente empreendendo, se dando bem, fazendo outras coisas. E a gente pode sonhar, sim, qualquer idade. Se eu viver até 80 anos, eu tenho mais quase 40 anos aí pela frente. Então, tem muita coisa que eu posso fazer ainda. Recentemente, a gente assistiu a alguns casos assim, né? Uma senhorinha que entrou na escola para aprender a ler e escrever já aos 80 anos, uma vozinha de 90 e tantos que também foi para a faculdade. Eu vi também a história de um avô que, com 86, se formou em arquitetura junto com a neta, porque sempre foi o sonho da vida dele, ele não tinha conseguido realizar. Então, os dois entraram juntos na colação de grau. Então, realiza o teu sonho, não importa se ele vai ser agora, mais tarde ou depois, sabe? Eu estava até escrevendo sobre isso hoje para minha coluna de amanhã na rádio, e exatamente sobre isso, assim, quando alguém te disser que é impossível, não escuta não, não escuta não, porque o que vai te dizer se é impossível ou não,
Ou vai ser a Rúbia, que monta lá os cenários de crises e de possibilidades, ou vai ser você fazendo o teu cálculo matemático, mas também emocional da viabilidade dessa realização, né? Então, parece impossível me tornar uma pianista, porque eu nunca toquei piano, já tenho 50 anos, não vou conseguir aprender. Depende, talvez você não consiga fazer um concerto, mas tocar o piano, uma música na sala de casa para os amigos, é muito provável que sim, é muito possível que sim, né? Então, é tirar os nãos da frente, né? Vamos tirar os nãos da frente, vamos tirar os rótulos da frente. Os rótulos, eles nos limitam, eles enquadram as pessoas, né? Nas coisas que as pessoas... A gente não é só isso, né? A Ana não é a mentora, a palestrante, não, a Ana é a Ana. Eu tenho uma bagagem comigo, eu carrego tanta coisa comigo, que isso que diz em 2 linhas o que eu faço é diferente do que eu sou, é diferente das minhas possibilidades. O meu possível é impossível de limites, né? Assim, eu vou muito além do que dizem que eu poderia ir, sabe? Em casa, eu tenho um exemplo disso. Meu pai, aos 9 anos de idade, ele carregava lata de água para abastecer a casa dele. Ele trabalhou, ele começou a estudar aos 18 anos. Até os 17, ele não tinha certidão de nascimento. Ele ficou sem mãe aos 8, né? Depois teve uma madrasta má mesmo, e aos 17 ele resolveu tirar a certidão de nascimento dele, antecipou 1 ano de vida para poder entrar no serviço militar, porque ele disse que ali era a chance dele de sair daquilo que ele vivia, senão ele ia ser miserável para todo sempre. E essa é a história dele, serviu muito de inspiração para que os filhos construíssem suas histórias e suas carreiras também, né? Eu digo que a minha primeira lição de feminismo eu tive com ele, porque ele disse sempre para a gente, quando a gente começava a se assanhar assim com um paquerinha, né? Ele já falava, tá animada, né? Vai querer namorar, eu já tô vendo tudo. Mas eu te falar uma coisa, falar em casamento aqui dentro dessa casa é depois que tiver com a carteira de trabalho assinada numa mão e o diploma na outra, porque marido não é profissão e casamento não é carreira, né? Então, constrói a tua independência para você não depender de homem nenhum. E olha que a minha mãe era uma dona de casa, né? Mas assim, com voz ativa dentro de casa, por uma escolha, talvez, dela, ou por uma condição da época, no sentido de mulher de militar tinha que ficar trocando, né, o tempo todo de lugar, mas ela sempre fez as flores dela de tecido para vender, ela pintava, ela costurava, ela tinha uma atividade para preencher o dia dela, além de cuidar de 4 filhos. Né? Sem babá, sem empregada, sem tecnologia, sem máquina de lavar, de passar, não tinha nada disso, né? Então, as pessoas se limitam à toa. A gente não pode se limitar aos rótulos que nos dão. A gente é muito mais do que uma chancela, sabe? Do que esse carimbo da profissão, né? É analista de sistemas, é gerente de marketing, é jornalista. Não vamos aceitar nem o rótulo profissional, dá para a gente aceitar, porque a gente vai muito além. Uhum. E é importante também ter aliados, né? Saber, porque eu acho que a gente, mulheres independentes, empoderadas, tal, às vezes a gente não acha que dá conta de tudo e não pede ajuda, né? Então é importante também saber a hora de pedir ajuda. Sim. Eu digo para você, inclusive, que essa educação da independência, ela às vezes nos leva para esse lugar da solidão, porque a gente acha que pode tudo sozinha. E às vezes tem momentos que você está muito frágil, você precisa do colo, você quer o apoio. A gente fala muito da rede de apoio de mulheres, né? Por que a gente fala tanto da rede de apoio de mulheres? Porque mulheres se entendem. A gente entende a dor que dói, né? A dor que dói em você, eu já senti em algum momento ou vou sentir. A gente consegue compreender
as nossas descompensações hormonais, as nossas dificuldades de preconceito, enfim, as dores que a gente tem no nosso cotidiano, ela é compartilhada. Então, a rede de mulheres, ela pode muito se apoiar, se suportar. E se você não tem uma rede externa, né, tenha vizinha, tenha 2 amigas, tenha as colegas da faculdade, né, tenha uma cunhada. O importante é realmente não estar só, porque a gente não constrói nada sozinho. Quando a gente é jovem, eu até falei disso numa palestra recente, lembrando que quando eu achei que cheguei no meu sucesso profissional aos 20 e poucos anos, né, assumi o primeiro cargo de liderança, eu pensei assim, nossa, cheguei, né, ao topo. E eu estava muito envaidecida com a minha conquista. Mas o grande risco de se envaidecer com a conquista é achar que chegou ali sozinho. E é achar que vai continuar caminhando sozinho. Mas a gente começa a entender com o passar do tempo que junto é que a gente faz conquistas maiores, né? É se aliando às outras pessoas e a outras mulheres que a gente faz conquistas mais fortes. Porque uma pode sim ajudar a outra. E se a Kátia subiu agora para um cargo de liderança, ela vai dizer, Ana, lembrei de você. Como você lembrou de mim agora para fazer o podcast, né? Então, a gente começa a se ajudar, a se contribuir. E isso é rede de apoio, né? A rede de apoio não é só para escutar os problemas do dia a dia, mas a rede de apoio também serve para impulsionar a carreira, né? Para colocar outra mulher em evidência. Então, é para enxugar a lágrima, mas também para completar o sorriso. É isso que vale. Juntas sempre, né? Vamos nos unir. Muito obrigada pelo seu tempo, disponibilidade. Foi ótimo. Obrigada, Ana. Obrigada a vocês. Foram lindas as pontes. Muito obrigada. Beijo e sucesso aqui no podcast, gente. Obrigada. Amém. Beijo, tchau. Se você tiver sugestões de temas ou de entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram, @cadementoria, ou enviar um e-mail para cadeamentoria@gmail.com. Até a próxima!